Eu sempre gostei de lugares afastados. O silêncio me acalma, ou pelo menos era isso que eu acreditava até aquele dia. A estrada de terra terminava de forma abrupta, engolida pela vegetação, como se nunca tivesse sido feita para durar. Desliguei o carro e fiquei alguns segundos olhando para a entrada da floresta, sentindo aquele peso estranho no peito, uma sensação difícil de explicar, como se eu estivesse sendo observado antes mesmo de dar o primeiro passo. As árvores eram altas demais. Seus troncos escuros subiam em linha reta até se perderem em uma copa tão fechada que quase não deixava a luz passar. O ar ali dentro era mais frio, mais denso. Cada respiração parecia entrar pesada nos pulmões, carregada de umidade e de um cheiro antigo, de folhas apodrecidas e terra molhada. Eu entrei. O chão era irregular, coberto por raízes grossas que surgiam como veias expostas, prontas para me fazer tropeçar. Conforme eu avançava, o som da estrada desaparecia completamente. Não havia vento. Não havia pássaros. Apenas o som dos meus próprios passos e da minha respiração, que ficava mais curta a cada metro. A trilha que eu seguia estava marcada em mapas antigos, um atalho usado por caçadores décadas atrás. Na prática, ela mal existia. Às vezes eu precisava afastar galhos com as mãos, sentindo a aspereza da casca e o frio da umidade passando para a pele. A floresta não parecia abandonada, parecia apenas à espera. Depois de algum tempo, percebi algo estranho. A sensação de orientação havia desaparecido. Mesmo caminhando em linha reta, eu tinha a impressão de estar girando em círculos. Olhei para trás, o caminho por onde eu havia vindo parecia diferente, mais estreito, como se a mata tivesse se fechado silenciosamente atrás de mim. Foi nesse momento que senti a primeira mudança real no ambiente. O ar ficou mais pesado de repente, quase sufocante. A temperatura caiu alguns graus, o suficiente para me fazer arrepiar dos braços até a nuca. Parei de andar. Fiquei em silêncio, tentando ouvir qualquer coisa que não fosse meu próprio corpo. Foi quando tive a nítida sensação de que havia mais alguém ali. Não era um som. Era uma presença. Uma pressão invisível. Como se algo ocupasse o espaço entre as árvores. Algo que não precisava se mover para ser percebido. Meus olhos percorriam os troncos, as sombras entre eles. E por mais que eu não visse nada claramente, eu tinha certeza de que não estava sozinho. Continuei andando, agora mais devagar, com o coração batendo forte demais. A floresta parecia mais escura a cada passo, mesmo sendo ainda dia. A luz que antes filtrava pelas copas começou a assumir um tom esverdeado e fraco, como se estivesse sendo drenada. Então eu ouvi meu nome. Não foi alto, não foi claro. Foi como se tivesse sido sussurrado de muito longe, ao mesmo tempo, direto dentro da minha cabeça. Meu corpo travou instantaneamente. O medo não veio em explosão, veio em ondas lentas, subindo pelo estômago e apertando o peito. Eu não respondi. Olhei ao redor com cuidado. Entre duas árvores, vi algo que não estava ali antes. Uma silhueta alta demais para ser humana, parada completamente imóvel. A forma era escura, irregular, como se fosse feita de sombra condensada. Onde deveria haver um rosto, havia apenas o vazio mais profundo, um recorte impossível de luz. Ela não se movia, mas eu sentia sua atenção cravada em mim. Meu instinto gritava para correr, mas minhas pernas não obedeciam. A floresta inteira parecia segurar o fôlego comigo. Eu tive certeza, naquele instante, de que havia cruzado um limite invisível. Algo antigo havia percebido minha presença e agora sabia exatamente onde eu estava. E a trilha já não existia mais. Quando consegui mover as pernas novamente, dei um passo para trás quase sem perceber. A silhueta entre as árvores continuava no mesmo lugar, imóvel, mas a sensação de que ela estava mais próxima era esmagadora. Não importava a distância real. Era como se o espaço entre nós não funcionasse direito. Engoli em seco e virei o corpo devagar, tentando não fazer movimentos bruscos. Minha única ideia era voltar pelo caminho de onde eu tinha vindo, mesmo sabendo que algo estava errado. Dei os primeiros passos apressados, sentindo o coração bater tão forte que parecia ecoar entre as árvores. A floresta havia mudado. Os troncos agora pareciam mais próximos uns dos outros, inclinados de forma irregular, criando corredores estreitos que eu não lembrava de ter atravessado antes.
Galhos se estendiam em alturas diferentes, alguns baixos o suficiente para rasgar a pele se eu não me abaixasse. O chão estava mais úmido, escorregadio, como se tivesse chovido ali, mas o ar acima continuava seco e frio. Eu andava, mas não avançava. Tive a estranha sensação de que o cenário se repetia. Uma árvore marcada por um corte antigo surgia novamente à minha frente, mesmo tendo certeza de já ter passado por ela minutos antes. Meu estômago se revirou ao perceber que a floresta não apenas me cercava, ela me conduzia. Foi então que ouvi passos. Eram lentos, arrastados, acompanhando meu ritmo. Quando eu parava, eles paravam. Quando eu acelerava, o som se tornava mais frequente, mais próximo. Não vinham de uma direção específica, mas de todas ao mesmo tempo, como se a floresta inteira estivesse se movendo comigo. Tentei me convencer de que era minha imaginação, o medo distorcendo tudo. Continuei andando, respirando fundo, até que uma nova voz se juntou à primeira. Dessa vez, não chamou meu nome. Ela falava frases soltas, quase incompletas, em um tom baixo, como alguém tentando lembrar como usar a própria voz. As palavras pareciam antigas, desgastadas pelo tempo. Não vinham de um único ponto. Surgiam atrás de mim, à esquerda, acima, misturadas ao som das folhas e dos galhos. A cada palavra, uma memória surgia na minha mente. Momentos da minha vida que eu nunca havia contado a ninguém. Culpa, arrependimento, medo. Era como se aquela coisa soubesse exatamente onde tocar. Senti uma pressão forte na cabeça, como se mãos invisíveis apertassem minhas têmporas. Tropecei em uma raiz e quase caí. Ao me apoiar em um tronco, senti a madeira fria demais, quase gelada, pulsando levemente sob meus dedos, como se estivesse viva. Olhei para frente e congelei. Entre as árvores, várias silhuetas semelhantes à primeira começaram a surgir. Algumas mais altas, outras tortas, deformadas, com membros longos demais. Não caminhavam, apenas apareciam, ocupando espaços vazios, como se sempre tivessem estado ali e eu só agora fosse capaz de vê-las. A mais próxima inclinou o que deveria ser a cabeça. Do vazio escuro onde estaria o rosto, algo se moveu lentamente, como uma névoa densa se contorcendo. Não havia olhos, mas eu sentia ser observado com uma atenção cruel, paciente. De repente, a temperatura despencou. Minha respiração ficou visível, formando pequenas nuvens no ar. Cada passo que eu dava parecia sugar minha energia, como se o chão quisesse me puxar para baixo, me manter ali. As vozes se intensificaram. Algumas soavam conhecidas demais. Vozes de pessoas que eu tinha perdido, distorcidas, vazias de emoção, repetindo frases que só elas poderiam saber. Meu corpo inteiro tremia, não apenas de frio, mas de um pavor profundo, primitivo. Foi quando percebi a verdade mais aterradora. Aquilo não estava apenas me perseguindo, estava me cercando. As silhuetas começaram a se aproximar lentamente, reduzindo o espaço entre nós. Não havia pressa. Elas sabiam que eu estava preso. A floresta parecia se fechar em um círculo perfeito, sem saída, sem céu visível, apenas troncos, sombras e aquela presença esmagadora. A sensação de que eu não deveria estar ali se transformou em certeza absoluta. E, naquele momento, eu entendi que aquelas entidades não eram apenas espíritos perdidos. Eram partes da floresta, extensões de algo muito mais antigo, algo que usava vozes, memórias e medo como ferramentas. E eu tinha acabado de ser escolhido. O cerco começou a se fechar sem qualquer aviso. As silhuetas avançavam em silêncio absoluto, e isso era o que mais me aterrorizava. Não havia som de passos, de galhos quebrando, nada que denunciasse movimento. Elas simplesmente estavam mais perto a cada instante, ocupando espaços que antes estavam vazios. Meu corpo reagiu antes da mente. Corri. Minhas pernas se moviam no limite, desviando de troncos, saltando raízes, rasgando a pele nos galhos baixos. A floresta parecia se reorganizar enquanto eu avançava. Caminhos surgiam apenas para desaparecer segundos depois. Árvores que eu jurava estarem distantes apareciam de repente à minha frente, forçando mudanças bruscas de direção. O ar queimava nos pulmões. Cada respiração vinha acompanhada de uma dor seca no peito. O frio aumentava, mas o suor escorria pelas costas, criando uma sensação constante de desconforto,
como se meu próprio corpo não soubesse mais como reagir. As vozes me seguiam. Agora não eram sussurros isolados. Eram muitas, sobrepostas, falando em tons diferentes, algumas rápidas, outras lentas demais. Não gritavam, não precisavam. Elas se mantinham em um volume baixo, íntimo, como se estivessem sempre a poucos centímetros do meu ouvido. Em um momento de desespero, olhei para trás enquanto corria. Vi uma delas em movimento pela primeira vez. A criatura não corria. Ela deslizava entre os troncos, sem mover as pernas de forma clara, como se o chão não tivesse atrito algum. Seu corpo era alto e fino, com membros longos demais, dobrando-se em ângulos que não faziam sentido. A superfície parecia feita de algo entre fumaça e carne ressecada, escura, irregular, absorvendo quase toda a luz ao redor. Onde deveria haver um rosto, o vazio se abria e se fechava lentamente, como uma fenda viva. De dentro dele, algo se contorcia, uma massa escura que pulsava no mesmo ritmo do meu coração. O medo me fez tropeçar. Caí de lado, sentindo a dor subir pelo braço e pelo ombro atingir o chão duro. A terra estava gelada, grudenta, e folhas mortas colaram ao meu rosto. Tentei me levantar rapidamente, mas algo segurou minha perna. Olhei para baixo e vi sombras se estendendo do chão, finas como dedos, se enrolando no meu tornozelo. Elas não eram sólidas, mas puxavam com força suficiente para me manter preso. Senti o frio subir pela perna, invadindo os músculos, deixando-os pesados, lentos. Puxei com toda a força que tinha, rasgando o tecido da calça e arrancando a perna daquele aperto invisível. Me levantei cambaleando e continuei correndo, ignorando a dor e o cansaço que começavam a dominar meu corpo. Foi então que a floresta reagiu de vez. As árvores começaram a se inclinar levemente, criando uma espécie de corredor estreito à minha frente. Galhos se cruzavam acima, formando um teto baixo que bloqueava qualquer visão do céu. A sensação era de estar sendo conduzido, empurrado para um lugar específico. A cada passo, a pressão no ar aumentava. Meus ouvidos começaram a doer, como se eu estivesse subindo rapidamente de altitude. As vozes diminuíram, dando lugar a um silêncio opressor, pesado, quase ensurdecedor. O corredor terminou em uma clareira. No centro dela, o chão era completamente diferente. Não havia folhas, nem raízes visíveis. A terra era lisa, escura, como se tivesse sido compactada ao longo de muitos anos. No meio, algo se erguia. Era maior do que todas as outras silhuetas. A entidade parecia fundida às sombras das árvores ao redor, com um corpo largo, irregular, sustentado por várias extensões que lembravam membros incompletos. Partes dela pareciam surgir diretamente do chão, como raízes grossas feitas de escuridão. A presença era sufocante. Quando dei um passo para trás, percebi que o corredor havia desaparecido. As árvores estavam fechadas novamente, formando uma parede sólida ao meu redor. Não havia saída. A entidade central se moveu lentamente. A superfície de seu corpo se ondulava, como se algo tentasse emergir de dentro. Uma abertura se formou em sua parte superior, larga demais, profunda demais. E dela saiu uma voz única, diferente das outras. Não era um sussurro. Era um chamado antigo, pesado, carregado de uma autoridade que fazia o corpo inteiro tremer. A floresta respondeu imediatamente, inclinando-se levemente em direção à criatura, como se estivesse viva e obedecendo. Eu entendi, naquele instante, que havia chegado ao coração de tudo, e que a floresta não me perseguiu para me matar. Ela me trouxe até ali para algo muito pior. Fiquei parado no limite da clareira, incapaz de me mover. Meu corpo inteiro tremia, não apenas pelo frio, mas por uma sensação profunda de insignificância. Diante daquela entidade, eu não era nada além de um detalhe, algo pequeno demais para merecer pressa ou violência imediata. A criatura começou a se reorganizar. As extensões escuras que tocavam o chão se arrastaram lentamente, abrindo sulcos profundos na terra lisa da clareira. Parte do corpo se elevou, ganhando altura, enquanto outras partes se retraíam, formando algo que lembrava vagamente um tronco humano, mas grotescamente distorcido. Não havia simetria. Nada nela seguia uma lógica natural. Do centro daquela massa, formas começaram a surgir. Rostos,
Eles projetavam da superfície escura como se estivessem presos ali, esticados, imóveis, com expressões de medo congeladas no tempo. Alguns pareciam recentes demais. Outros estavam tão deformados que mal lembravam algo humano. Nenhum deles tinha olhos visíveis, apenas cavidades profundas e escuras, de onde escapava uma névoa fina e constante. Senti o estômago se revirar. Quando a entidade falou novamente, a voz não vinha de um único ponto. Ela vibrava no ar, no chão, dentro da minha cabeça. Não era feita de palavras claras, mas de conceitos, de sensações que se formavam direto na mente. Ela me mostrou imagens. Vi pessoas entrando naquela floresta ao longo de muitos anos. Caçadores, viajantes, curiosos. Alguns estavam perdidos, outros apenas confiantes demais. Todos sentiam o mesmo que eu sentia agora, aquela falsa calma inicial, seguida pela certeza tardia de que algo estava errado. Eles não haviam morrido. A floresta os guardava. Entendi que aquelas entidades menores, as silhuetas que me cercaram antes, eram fragmentos dessas pessoas. Restos de consciência presos ali, usados como olhos, como vozes, como iscas. A floresta não criava o medo sozinha. Ela aprendia com quem capturava. Meu corpo reagiu com náusea. Levei a mão ao peito, sentindo o coração bater de forma irregular, cansado, assustado. A entidade se aproximou um pouco mais, e o frio se intensificou ao ponto de meus dedos começarem a doer. Ela queria algo de mim, não em forma de sacrifício imediato, mas de permanência. A floresta precisava de novas vozes, novas memórias, novos caminhos mentais para se expandir. Cada pessoa absorvida tornava aquele lugar mais eficiente, mais inteligente, mais difícil de escapar. Tentei falar. Minha garganta se fechou. Nenhum som saiu. A entidade estendeu uma de suas extensões em minha direção. Ela não tocou minha pele, mas a sensação foi imediata. Memórias começaram a escorrer para fora de mim. Imagem da minha infância, de lugares que eu amava, de pessoas que eu nunca mais veria. Senti uma dor profunda, não física, mas emocional, como se partes essenciais de quem eu era estivessem sendo arrancadas. Minhas pernas cederam, e eu caí de joelhos na terra gelada. O desespero tomou conta de mim de forma absoluta. Não havia negociação. Não havia fuga. A floresta não tinha pressa, porque o tempo ali não funcionava como fora dela. Eu poderia resistir por minutos ou por horas, mas o resultado seria o mesmo. Foi então que algo mudou. Entre as imagens que a entidade arrancava de mim, uma sensação inesperada surgiu. Um impulso primitivo de sobrevivência, uma recusa total em aceitar aquele fim. Meu corpo reagiu com uma força que eu não reconhecia como minha. Plantei as mãos no chão e empurrei o corpo para trás, quebrando parcialmente o contato invisível. A entidade reagiu com uma vibração mais intensa, como se não esperasse resistência tão direta. As vozes ao redor se agitaram, se tornando mais confusas, mais altas dentro da minha cabeça. A clareira tremeu levemente. Eu não sabia se aquilo era uma oportunidade real ou apenas mais uma ilusão cruel. Mas pela primeira vez desde que entrei na floresta, senti algo diferente do medo absoluto. Senti que, talvez, muito talvez, ainda houvesse uma chance de não me tornar parte daquele lugar, mesmo que o preço fosse algo que eu ainda não conseguia imaginar. Usei aquela fração de instabilidade como impulso. Forcei o corpo a se mover mesmo com as pernas fracas, tropeçando para trás, sentindo a clareira vibrar sob meus pés. A entidade reagiu imediatamente. As extensões sombrias se arrastaram com mais rapidez, rasgando o chão, tentando restabelecer o contato que havia sido quebrado. As vozes voltaram com força total. Dessa vez, não eram apenas sussurros. Eram lembranças incompletas, fragmentadas, jogadas contra mim como se quisessem me confundir, me fazer esquecer quem eu era e porque precisava fugir. Cada passo exigia um esforço absurdo, como se o ar tivesse se transformado em algo sólido, resistente. Corri sem direção. A floresta se movia em resposta, mas não com a mesma precisão de antes. Árvores se inclinavam tarde demais, caminhos surgiam por instantes mais longos, como se algo no controle daquele lugar tivesse falhado. Galhos cortavam minha pele, raízes me faziam cair, mas eu continuava, movido apenas pela recusa em desaparecer ali. A pressão começou a diminuir, não de forma brusca,
mas gradual, como se eu estivesse me afastando de um centro gravitacional invisível. O frio extremo deu lugar a um ar mais úmido, mais familiar. Aos poucos, sons voltaram a existir. Insetos, o farfalhar distante das folhas, pequenos sinais de vida comum. Quando vi a luz, quase não acreditei. A copa das árvores começou a se abrir, permitindo que um brilho pálido atravessasse o verde escuro. Cambaleei até quase cair novamente, mas continuei andando até sentir o chão mudar sob meus pés. A terra ficou mais firme, menos coberta por raízes. Então eu saí. Caí de joelhos na beira da estrada de terra, exatamente onde havia estacionado o carro. O motor ainda estava frio. O mundo parecia intacto, normal demais para fazer sentido depois do que eu tinha vivido. Fiquei ali por longos minutos, respirando com dificuldade, tentando convencer o corpo de que tudo havia acabado. Mas não tinha acabado. Quando me levantei, percebi que algo estava errado comigo. O silêncio da floresta ainda me acompanhava, mesmo fora dela. Não um silêncio externo, mas interno. Um espaço vazio onde antes existiam memórias claras. Tentei lembrar do rosto de alguém importante para mim. A imagem veio distorcida, incompleta, como uma fotografia antiga apagada pelo tempo. Senti um aperto no peito ao perceber que partes de mim haviam ficado para trás. A floresta não tinha me levado por completo, mas também não tinha me deixado inteiro. Dirigi sem rumo por horas, evitando olhar pelo retrovisor. Em certos momentos, tinha a sensação de ver sombras longas demais entre as árvores à margem da estrada, sempre imóveis, sempre observando. Com o passar dos dias, os efeitos se tornaram mais claros. Sonhos estranhos, cheios de caminhos que se fechavam sozinhos. A sensação constante de estar sendo observado em lugares abertos demais. E, às vezes, no silêncio absoluto da madrugada, eu ouvia meu nome sendo chamado de muito longe, no mesmo tom baixo e íntimo de antes. Eu não respondo. Aprendi que a floresta não esquece. Ela apenas espera. Cada memória que perdi foi substituída por uma certeza incômoda. Eu me tornei um caminho, um ponto de contato, algo que agora pertence, em parte, àquele lugar. Sei que, um dia, vou sentir o impulso de voltar. Não por curiosidade, mas por necessidade. Como se algo dentro de mim estivesse sendo puxado de volta, lentamente, com paciência. E quando isso acontecer, a floresta não vai precisar me caçar. Ela vai apenas me receber de volta. Porque ninguém sai dela por completo. Nós sabíamos que não deveríamos continuar avançando tão tarde, mas a floresta engana. Durante o dia, tudo parece mais controlável. A luz atravessa a copa das árvores, os sons são constantes e previsíveis, e a sensação de perigo fica distante, quase teórica. Foi esse falso conforto que nos levou a seguir em frente. Eu caminhava logo atrás do guia, tentando manter o ritmo enquanto o ar quente grudava na pele. A umidade era tão intensa que parecia possível senti-la escorrendo pelos pulmões a cada respiração. O cheiro da floresta era forte, uma mistura de terra molhada, vegetação esmagada e algo mais antigo, difícil de identificar. Quando percebi que a luz estava mudando, já era tarde demais. O verde começou a escurecer, assumindo tons mais fechados, quase azulados. As sombras se alongaram entre os troncos grossos e o caminho que seguíamos ficou menos definido. O guia parou por alguns segundos, olhou ao redor em silêncio e fez um gesto curto com a mão, pedindo que ficássemos atentos. Foi nesse instante que senti o primeiro sinal real de medo. A floresta ficou quieta demais. Os insetos, que até então criavam um fundo constante de sons, simplesmente desapareceram. O silêncio não era total, mas era pesado, artificial, como se alguém tivesse abafado o ambiente inteiro. Meus passos pareceram altos demais, intrusivos. Tentamos voltar. O problema é que o caminho não era mais o mesmo. Árvores que eu jurava ter visto antes pareciam fora do lugar. A trilha se dividia em marcas confusas no chão, e qualquer noção clara de direção começou a se desfazer. O GPS falhou quase ao mesmo tempo, a tela congelando antes de apagar de vez. A noite caiu rápido. Não foi uma transição lenta. Em poucos minutos, a floresta foi engolida pela escuridão. Lanternas foram acesas, mas a luz parecia fraca demais para aquele ambiente.
Ela iluminava apenas fragmentos do que estava à nossa frente, criando sombras profundas que se moviam conforme andávamos. Foi quando ouvimos o primeiro som estranho. Vinha de muito longe, profundo e grave, como algo enorme se movendo entre as árvores. Não era um animal que eu reconhecesse. O som parecia pesado, lento, e fazia o chão vibrar levemente sob os pés. Ninguém falou nada, mas senti o grupo inteiro desacelerar instintivamente. Seguimos em silêncio, cada um preso aos próprios pensamentos. A escuridão começou a brincar com a mente. Galhos pareciam se mover sozinhos. Troncos assumiam formas que lembravam corpos curvados. A sensação constante era de estar sendo observado de vários pontos ao mesmo tempo. Então, como se a floresta tivesse decidido ir além, um novo som surgiu. Batuques, ritmados, distantes, ecoando de algum lugar que não conseguíamos localizar. Não pareciam próximos, mas também não ficavam mais fracos conforme andávamos. O ritmo era constante, quase hipnótico, e fazia o coração bater fora de compasso. Ninguém precisou dizer nada. Todos nós entendemos, naquele momento, que não estávamos apenas perdidos. A noite havia nos aceitado, e a Amazônia tinha começado a mostrar o que guarda quando a luz desaparece. A caminhada durante a noite se transformou em algo mecânico. Ninguém mais conversava. As lanternas iluminavam apenas o suficiente para evitar quedas, mas não o bastante para trazer qualquer sensação de segurança. A floresta parecia absorver a luz, deixando o ambiente sempre alguns passos além do que conseguíamos enxergar. O calor continuava intenso, mas agora vinha acompanhado de um frio estranho por baixo da pele, como se o corpo não conseguisse decidir em que estado deveria estar. O suor escorria pelos rostos, misturando-se ao medo silencioso que cada um tentava controlar. Os batuques continuavam. Às vezes pareciam distantes, quase como um eco carregado pelo vento. Em outros momentos surgiam mais próximos, com um ritmo mais definido, como se alguém estivesse testando nossa reação. Não conseguíamos apontar uma direção exata. O som simplesmente existia ao nosso redor. Foi quando o outro barulho se repetiu. O som grave, profundo, semelhante a algo enorme se deslocando pela mata. Desta vez foi mais claro. As árvores mais próximas vibraram levemente. Folhas caíram do alto e senti o chão tremer sob as botas. Aquilo não corria. Aquilo se movia com peso, com calma, como se não tivesse pressa alguma. Paramos. Apaguei a lanterna por alguns segundos, tentando ouvir melhor. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Nenhum inseto, nenhum animal, nada. A floresta inteira parecia ter recuado, deixando apenas aquele som distante e os batuques, agora um pouco mais acelerados. Quando acendi a luz novamente, algo estava errado. Um dos exploradores, que caminhava logo atrás de mim, não estava mais lá. Não houve grito, nem pedido de ajuda. Ele simplesmente desapareceu no intervalo de alguns passos. O pânico se espalhou rápido, mas ninguém saiu correndo. O medo nos mantinha presos ao lugar. Chamamos o nome dele em voz baixa. Nenhuma resposta. Enquanto procurávamos ao redor, comecei a perceber outra coisa. O ambiente parecia distorcido. As árvores se inclinavam de forma irregular, criando sombras que se moviam mesmo sem vento. A sensação de profundidade estava errada, como se o espaço entre os troncos fosse maior por dentro do que parecia por fora. Foi então que os pesadelos começaram. Não eram sonhos. Estávamos acordados. Mesmo assim, imagens começaram a surgir na mente, intrusivas, intensas. Vi cenas da minha vida que eu preferia esquecer, medos antigos, fracassos, perdas. O coração disparou, e tive dificuldade para diferenciar o que estava na minha frente do que estava apenas na minha cabeça. Outros começaram a reagir também. Um deles caiu de joelhos, tapando os ouvidos, dizendo que ouvia vozes muito próximas, chamando por ele no meio da mata. Outro começou a chorar em silêncio, olhando fixamente para um ponto entre as árvores, como se estivesse vendo algo que nós não conseguíamos. Os batuques mudaram de ritmo. Ficaram mais lentos, mais espaçados, quase cerimoniais. A cada batida, uma sensação de pressão se espalhava pelo peito, como se algo estivesse marcando o tempo daquela noite. O som pesado das passadas voltou, agora claramente mais próximo. Galhos se quebraram ao longe, não de forma caótica, mas em sequência,
indicando um deslocamento consciente. Algo grande nos rodeava, testando limites, avaliando. Tentamos nos mover novamente, mas a floresta parecia nos confundir. Cada direção levava ao mesmo tipo de cenário, como se estivéssemos andando em círculos. O medo começou a se transformar em exaustão, e a exaustão tornava tudo mais difícil de distinguir. Foi quando vimos, entre duas árvores distantes, algo bloqueava parte da escuridão. Uma forma grande demais para ser humana, alta, larga, imóvel. Não se movia, mas sua presença era inegável. A luz da lanterna não revelava detalhes, apenas contornos imprecisos, uma sensação esmagadora de ameaça. Nesse mesmo instante, os batuques cessaram. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer som. Eu entendi, ali, que aquela noite não era apenas um erro de planejamento. Era um teste. Algo na floresta estava nos observando, escolhendo como, quando e quem iria quebrar primeiro. E nós ainda tínhamos muitas horas de escuridão pela frente. Depois do silêncio absoluto, ninguém teve coragem de falar. Continuamos andando quase por reflexo, guiados mais pelo instinto do que por qualquer plano real. As lanternas balançavam nas mãos trêmulas, criando sombras que se esticavam e se torciam entre os troncos grossos da floresta. A sensação de estar sendo seguido não vinha de um ponto específico. Era como se algo enorme se movesse paralelamente a nós, sempre fora do alcance da luz, pesado demais para se esconder de verdade, mas inteligente o suficiente para não se revelar. O calor aumentou de forma estranha. Mesmo durante a noite, o ar ficou mais abafado, quase irrespirável. Cada respiração parecia mais curta que a anterior. O suor escorria pelos olhos, dificultando a visão, enquanto o cheiro da floresta ficava mais forte, mais agressivo, como se a vegetação estivesse sendo esmagada ao nosso redor. Foi quando os pesadelos começaram a se projetar no ambiente. Um dos exploradores parou de repente e apontou para frente, com a mão tremendo. Ele dizia ver algo se movendo entre as árvores, uma figura que assumia formas diferentes conforme ele piscava. Para mim, não havia nada ali além de sombras comuns, mas o pavor no rosto dele era real demais para ser ignorado. Outro começou a andar para trás, murmurando frases desconexas. Ele dizia sentir mãos invisíveis tocando suas costas, seu pescoço, como se algo estivesse testando seus limites. Tentamos segurá-lo, mas ele se soltou e correu para dentro da mata sem olhar para trás. Não fomos atrás. O som que veio logo depois, profundo e distante, confirmou que teria sido um erro. As árvores tremeram novamente e um eco grave percorreu a floresta, fazendo o peito vibrar. Era impossível dizer se vinha de uma única criatura ou de várias, mas a sensação era a mesma. Algo gigantesco se movia com facilidade onde mal conseguíamos passar. Os batuques retornaram. Dessa vez, mais próximos, mais claros. Era possível ouvir variações sutis no ritmo, como se diferentes mãos estivessem tocando tambores em pontos distintos da floresta. O som nos cercava, guiando nossos passos sem que percebêssemos. A floresta começou a mudar. Trilhas surgiam onde antes não havia nada, iluminadas brevemente pelas lanternas, apenas para desaparecer segundos depois. Árvores pareciam se afastar e se aproximar conforme caminhávamos, criando a ilusão constante de progresso e retrocesso ao mesmo tempo. Foi quando vi algo que não consegui esquecer. Entre dois troncos, a poucos metros de distância, uma forma enorme se ergueu lentamente. Não dava para ver detalhes, apenas a altura absurda e a largura impossível. O corpo parecia coberto por algo irregular, como camadas de vegetação e sombra misturadas. Quando se moveu, galhos altos se partiram com facilidade. Ela não se aproximou. Ficou ali, observando. A presença era tão forte que senti as pernas falharem. Meu coração disparou, e por um instante tive certeza de que iria desmaiar. A criatura parecia mais interessada em nos pressionar psicologicamente do que em atacar, como se estivesse esperando que fizéssemos algo errado. E fizemos. O grupo começou a se separar. Cada um reagia ao medo de um jeito. Alguns queriam correr. Outros simplesmente pararam, incapazes de continuar. A comunicação se perdeu em frases curtas e confusas. A floresta se aproveitou disso, criando mais ruídos, mais sombras, mais estímulos para nos desorientar. Percebi, naquele momento, que aquilo não era apenas um encontro com algo desconhecido. Era uma prova.
A noite estava nos forçando a encarar nossos piores medos, amplificando cada insegurança, cada trauma, até que a mente começasse a ceder. A floresta não precisava tocar em nós para nos destruir. Bastava esperar. Quando a forma gigantesca recuou lentamente para a escuridão, senti um alívio imediato. Mas ele durou pouco, porque os batuques se intensificaram mais uma vez. E agora vinham acompanhados de vozes baixas, humanas demais para serem ignoradas, ecoando entre as árvores, chamando cada um de nós por motivos diferentes. A noite ainda não tinha terminado. As vozes não pediam ajuda. Elas chamavam com familiaridade, como se nos conhecessem há anos. Algumas soavam calmas demais, outras carregadas de uma urgência falsa, calculada. Cada uma parecia feita sob medida para quem ouvia, atingindo exatamente o ponto fraco de cada mente já exausta. Eu mantive os olhos no chão, com medo de olhar para os lados e ver algo que não conseguiria esquecer. A floresta estava diferente novamente. As árvores formavam um círculo natural, largo, quase perfeito. O chão ali era mais limpo, sem tantos galhos ou raízes, como se aquele espaço fosse usado com frequência. Os batuques vinham do centro. Não víamos ninguém, mas o ritmo era claro, constante, pesado. O som fazia o peito vibrar e a cabeça latejar. Cada batida parecia empurrar pensamentos para fora, substituindo-os por uma ansiedade crescente, difícil de controlar. Percebi marcas no solo, sulcos profundos, antigos, formando padrões circulares. A terra estava mais compactada, escura, como se tivesse sido pisada repetidas vezes ao longo de muitos anos. Não era uma trilha comum. Era um lugar preparado. O ar ficou mais frio de repente. Uma brisa passou entre nós, trazendo um cheiro diferente, mais forte, algo entre fumaça distante e madeira antiga. As lanternas começaram a falhar, piscando de forma irregular, projetando sombras que dançavam nas árvores ao redor do círculo. Foi então que vimos movimento. Entre os troncos, figuras começaram a surgir lentamente. Não se aproximavam por completo, permaneciam parcialmente escondidas pela vegetação. Não dava para distinguir rostos ou detalhes claros, apenas silhuetas humanas em posições rígidas, quase cerimoniais. Elas não falavam. Os batuques continuavam, agora mais lentos, mais graves. A cada batida, as figuras inclinavam levemente o corpo, em sincronia. Não parecia uma ameaça direta, mas uma encenação antiga, repetida inúmeras vezes. A sensação de pesadelo se intensificou. Minha mente começou a projetar imagens sem controle. Vi pessoas do meu passado entre aquelas silhuetas, reconheci posturas, gestos, mesmo sabendo que era impossível. O medo se misturava com confusão, e por um instante quase dei um passo à frente, atraído por aquela falsa familiaridade. Foi quando o chão tremeu. Um impacto pesado veio de algum ponto além do círculo. As árvores mais distantes se moveram com força, galhos altos quebraram, e um som profundo ecoou pela floresta, mais intenso do que qualquer outro que tínhamos ouvido antes. A coisa estava se aproximando. As figuras entre as árvores se afastaram lentamente, abrindo espaço. O silêncio tomou conta do lugar por alguns segundos, pesado, sufocante. Até os batuques cessaram, como se estivessem aguardando algo maior assumir o controle. Entre as sombras, uma forma gigantesca começou a se mover. Não dava para ver o corpo inteiro, apenas partes surgindo e desaparecendo na escuridão. A altura era absurda. A largura, impossível. Cada movimento fazia a floresta reagir, como se as árvores reconhecessem aquela presença. Ela não entrou no círculo. Ficou na borda, observando. A sensação que me atingiu foi clara e devastadora. Aquilo não estava ali para nos atacar diretamente. Estava ali para assistir. O ritual não era para ela. Era para nós. Os batuques retornaram uma última vez, lentos e espaçados. Entendi, naquele instante, que a floresta havia nos trazido até ali para decidir quem quebraria primeiro, quem se perderia nos próprios medos, quem daria um passo a mais quando não deveria. E eu tive certeza absoluta de uma coisa. Nem todos nós veríamos o amanhecer. Não houve ataque. Não houve perseguição imediata. O ritual terminou da forma mais cruel possível, simplesmente nos deixando ali, quebrados, confusos, sozinhos com o próprio medo. Os batuques cessaram de vez,
e a presença gigantesca recuou lentamente para dentro da mata, desaparecendo como se nunca tivesse existido. O silêncio que ficou foi diferente de todos os outros. Não era ameaçador, mas pesado, cansado, como o silêncio depois de algo irreversível. Permanecemos no círculo por um tempo que não sei medir. O corpo doía, a mente estava exausta e ninguém tinha coragem de se mover. Aos poucos, o céu começou a clarear. Uma luz fraca surgiu por entre as copas, tingindo a floresta com tons pálidos de cinza e azul. Com a chegada do amanhecer, os sons comuns da Amazônia retornaram lentamente. Insetos, pássaros distantes, o farfalhar das folhas. Era como se a floresta tivesse voltado a dormir, mas nós não éramos mais os mesmos. Contamos quantos restaram. O número era menor do que deveria ser. Não encontramos sinais de luta, nem rastros claros. Apenas espaços vazios onde pessoas tinham estado horas antes. Ninguém sugeriu procurá-los. Todos sabíamos que não havia nada a encontrar. Caminhamos em silêncio por horas, seguindo o sol, guiados mais pela necessidade do que por certeza. A floresta, agora iluminada, parecia comum demais, quase bonita. Essa normalidade era perturbadora, como se tentasse apagar tudo o que havia acontecido durante a noite. Quando finalmente alcançamos um ponto reconhecível, ninguém comemorou. O alívio veio misturado com culpa, com a sensação incômoda de ter sido poupado por motivos que não queríamos entender. Cada um evitava olhar nos olhos do outro, como se temesse reconhecer ali algo que não estava antes. Os dias seguintes deixaram marcas mais profundas. Pesadelos constantes, sempre com seus graves ao fundo e ritmos repetitivos que faziam o coração disparar. A sensação de estar sendo observado em lugares escuros. O medo irracional da noite, mesmo longe da floresta. Alguns nunca conseguiram falar sobre o que aconteceu. Outros tentaram explicar, mas as palavras sempre pareciam insuficientes, falhas. Como descrever algo que não queria ser lembrado, apenas sentido? A Amazônia não nos perseguiu depois daquela noite. Ela não precisou. Ela já tinha nos marcado. Hoje, quando fecho os olhos no silêncio absoluto, ainda consigo ouvir os batuques, lentos e distantes, ecoando como um lembrete. A floresta não precisava nos matar para vencer. Ela só precisava mostrar o quanto somos pequenos quando a luz desaparece. E eu sei que, em algum lugar sob aquela copa infinita, o ritual continua, esperando o próximo grupo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!